Muito bem. Vamos então a mais uma nossa primeira aula do Pesquisa e Prática Pedagógica 6, referente ao complemento em R2U da aula número 3. E o nosso assunto é um tipo de pesquisa relacionado à pesquisa qualitativa, de abordagem qualitativa de forma geral, conhecida como pesquisa etnográfica. Quando falamos de pesquisa etnográfica, nós estamos nos referindo aí a uma metodologia que nasceu a partir das ciências sociais, no caso especificamente da antropologia. O objetivo principal da etnografia, portanto, da pesquisa etnográfica, é estudar a cultura e o comportamento de algum grupo social, ou de um grupo social ou de alguns grupos sociais. A etnografia surgiu, como você está vendo aí, a partir do século XIX e início do século XX, com pesquisadores, antropólogos, daqui a pouco vamos conhecer um, que queriam entender de forma mais complexa, mais embasada, as comunidades dos vários grupos sociais. A etnografia, portanto, é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar a cultura de uma sociedade. Etimologicamente, a etnografia, conforme está aí no grego, significa descrição cultural. É descrever a respeito de uma nação, a respeito de um povo. É um método, portanto, reitero, utilizado pela antropologia da coleta de dados. Para isso, tem basicamente dois sentidos. Para os antropólogos, um conjunto de técnicas que eles usam para coletar os dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social, ou então um relato escrito resultante do emprego dessas técnicas. Portanto, baseia-se no contato intersubjetivo entre o antropólogo e o objeto, e o grupo onde ele está. Geralmente uma aldeia indígena, uma aldeia de um povo no Pacífico, por exemplo, numa ilha isolada, lá na Guiné, no meio da selva e assim por diante. E aí, a partir disso aí, ele faz um recorte analítico. A base etnográfica do trabalho etnográfico, portanto, da pesquisa etnográfica, é o trabalho de campo, é a pesquisa de campo, para onde o pesquisador viajava munido do seu diário, do seu caderno de anotação, alguns de máquinas fotográficas, gravadores, etc., que, se fossem autorizados pela comunidade local, poderiam ser usados. Ele, portanto, fazia um trabalho de imersão. Por isso, os trabalhos era chamado de intensivo, prolongado, pode durar 1 ano, 2 anos, e aí o pesquisador se tornava praticamente parte da cultura que ele estava pesquisando. No caso, você pode aplicar para a educação, você fica imerso em um determinado colégio, em determinada escola, em determinada sala de aula, já fazendo praticamente parte. Os antropólogos, os etnógrafos, queriam a descrição de uma cultura, as práticas, os hábitos, as crenças, os valores, as linguagens e os significados. Tá certo? Então, o que tem se feito, portanto, é uma adaptação da etnografia à educação. É o que nos leva a concluir que fazemos algum estudo do tipo etnográfico e não etnografia mesmo no sentido restrito. Aqui está a gênese da etnografia clássica, com Bronislaw Malinowski. Ouça bem esse nome, porque certamente você vai ouvir falar dele durante sua vida. Ele fez um estudo clássico, escreveu um estudo clássico, um livro publicado em 22, chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Ele passou durante muito tempo nessa tribo aí dos polinésios, estudando, sendo praticamente um membro da tribo. Isso aí marcou a história da antropologia moderna ao propor uma nova forma de etnografia, envolvendo o que passou a se conhecer depois como observação participante, apesar do Malinowski mesmo nunca ter utilizado essa expressão, observação participante. Tá certo? É bem interessante. É a figura retirada da Wikipédia e essa gênese da etnografia também tirada da Wikipédia. O pesquisador e a observação participante tem tudo a ver um com o outro, lógico, como a gente já viu. Deve-se partir, por isso, de 3 ações específicas. Primeiro, ouvir o que as pessoas dizem, sem interferir, procurar interferir o mínimo na rotina delas. Sentir o que elas sentem, procurar, na medida do possível, e observar o que elas fazem. Agindo dessa maneira, você
obterá muitos dados para analisar depois. O objetivo maior da pesquisa, portanto, é compreender os motivos por trás de determinado comportamento. De novo, procurando práticas, hábitos, crenças, valores, linguagem, significados, né, de um grupo social. A preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo educativo, no caso, né? Importante. Muitas vezes os instrumentos de coleta de dados e análise de dados, né, utilizados nessa abordagem de pesquisa etnográfica têm que ser formulado e recriado ao longo, né, do processo, do trabalho. E voltando aqui, o que é a observação participante? É interessante notar que isso aqui tem que ser posto no âmbito de uma pergunta maior, que é a seguinte: em que medida se pode dizer que um trabalho pode ser caracterizado como do tipo etnográfico, em educação principalmente? A resposta é a seguinte: em primeiro lugar, quando ele faz uso das técnicas tradicionalmente associadas à etnografia, como, por exemplo, a observação participante, que a gente está vendo, a entrevista intensiva e a análise de documentos. São, portanto, técnicas, né, típicas da etnografia de modo geral. A observação é chamada participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando essa situação e sendo afetado por ela. As entrevistas têm a finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. E os documentos a que ele tem acesso são usados no sentido de contextualizar o fenômeno. Se a sociedade for grafocêntrica, né, tiver produção de texto, senão a sociedade ágrafa, ele vai pegar depoimentos orais. Subjacente a essas técnicas etnográficas existe o princípio da interação constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado. Princípio esse que determina fortemente a segunda característica da pesquisa do tipo etnográfica, que é a seguinte: que o pesquisador é o instrumento principal na coleta e na análise de dados. Outra característica importante da pesquisa etnográfica é a ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e não no produto, no resultado final. O resultado final vai ser obtido a partir das observações da análise dos dados. As perguntas que geralmente são feitas nesse tipo de pesquisa são as seguintes: o que caracteriza esse fenômeno? O que está acontecendo nesse momento? Como que esse fenômeno tem evoluído? Então, são perguntas típicas desse momento aí. A outra característica da etnografia é a preocupação com o significado. O que significa, o que representa aquilo ali. Com a maneira própria com que as pessoas veem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca. No caso, por exemplo, o professor, né? O pesquisador deve atentar para retratar a visão pessoal, né, dos participantes. Visão pessoal dos participantes. A outra característica é que ela envolve o trabalho de campo, né? Trabalho de campo, ou seja, é preciso realmente ir ao local, né, onde estão os sujeitos e o seu grupo. Isso é o trabalho de campo. O pesquisador vai então se aproximar das pessoas, das situações, dos locais, dos eventos, mantendo com eles o contato direto e o mais prolongado possível. E como é que se dá esse contato? Daqui a pouco a gente vai ver. Então, os eventos, as pessoas, as situações são observadas em sua manifestação natural, procurar não interferir, portanto, o que faz com que esta pesquisa seja conhecida também como naturalística ou naturalista. Tá? Quanto tempo eu vou passar inserido no grupo? Aí depende, né? O período de tempo que eu mantenho contato com o grupo varia de situação para situação. Vai desde algumas semanas até meses ou anos. Depende do... No caso da pesquisa, que o mestrado pode passar um semestre, doutorado pode passar um semestre, 2. E quando já é professor de uma universidade, ele vai de 2 anos, de 1 em 1 ano, passa um período lá e volta. Outra característica importante da pesquisa etnográfica são a descrição e a indução. Então, o pesquisador faz uso de uma grande quantidade de dados descritivos,
descreve situações que aconteceram, descreve pessoas, descreve ambientes, descreve depoimentos, né? Colhe depoimentos, colhe diálogos, transcreve, e tudo isso é reconstituído, né, na forma de palavra, e as transcrições têm que ser literais, do jeito que as pessoas falaram e disseram, inclusive com marcação de comportamento, de postura, de gestos. Né? Isso é bem interessante. A partir daí você já tem todo o material para constituir o corpus, né? Fazer a análise desse corpus depois. Tudo isso constituindo, portanto, o ponto, né, principal aí da etnografia. Muito interessante. Aqui nós já chamamos a atenção, né, para esse fato, e retomando aqui as características da pesquisa etnográfica. Primeiro, preocupa-se com a análise holística, né, dialética da cultura como um todo, não apenas como uma parte, né? Então, a cultura não é vista como um mero reflexo de forças estruturais da sociedade. É como um sistema de significados. Por isso que a gente falou anteriormente que ele busca o significado. O que é que ele está pretendendo dizer com isso? O que é que isso representa? Né? O que é que essa frase representa? O que é que essa atitude representa? Tudo isso é inserido dentro de estruturas sociais no meio de interações humanas. Portanto, as interações humanas são vistos os pontos principais. Tá? Outro ponto importante aqui da pesquisa etnográfica é que introduz os atores sociais com participação ativa e dinâmica. Portanto, as pessoas que estão sendo analisadas, digamos assim, que estão sendo observadas, estão dentro dessa participação ativa e dinâmica. Ou seja, a pesquisa etnográfica vai introduzir os atores sociais num processo modificador das estruturas sociais. Ou modifica ou mantém, isso depende, né, da situação. Nesse sentido, o objeto de pesquisa pode ser o sujeito, pode ser a pessoa, pode ser a atitude, pode ser um rito, né, um ritual. Mas, de qualquer maneira, é considerado como uma agência humana, ou seja, agência no sentido de agir. Né? O ser humano agindo com o ato de significar as contradições sociais evidenciadas naquela estrutura que está sendo estudada, naquela estrutura que está sendo observada, seja uma sala de aula, seja uma aldeia, né, de índios, seja uma comunidade, né, de quilombolas, né, ou hippies, ou um condomínio de alto luxo, assim por diante. Não importa, o importante é que tenha um locus de pesquisa, né, de ter escolhido por determinados critérios claros e objetivos. Ainda sobre as características da pesquisa etnográfica, ela preocupa-se em revelar as relações e interações, como já falamos. Né? Interação é uma palavra-chave para a pesquisa etnográfica. Por quê? Porque haverá uma relação entre o pesquisador e o pesquisado, e entre os pesquisados. Então, tudo isso tem que ser analisado com cuidado, coletado e depois analisado com cuidado, para ver até onde o pesquisador influiu no pesquisado e vice-versa. Ou seja, você vai preocupar-se, por exemplo, por revelar as relações e interações ocorridas no interior das escolas, levando aqui diretamente para a área educativa. Além da escola, pode-se trabalhar a pesquisa etnográfica em outras instituições sociais, como, por exemplo, em fábricas, em escritórios, tudo isso, né, pode ser estudado. Quando se estuda um escritório, uma fábrica, uma coisa, na administração, por exemplo, nos cursos de administração, eles chamam de case, né? É o caso, o estudo de caso. Muito interessante o estudo de caso. Nesse sentido, o sujeito da pesquisa, historicamente ator das ações sociais e interacionais, contribui para significar o universo pesquisado, exigindo a constante reflexão e reestruturação do processo de questionamento do pesquisador. O pesquisador, portanto, vai estar ativamente envolvido, mas envolvido de certa forma que ele não manipule o participante, o ator, né, as pessoas, o contexto social e cultural onde ele está inserido. Precisa ter muito cuidado com isso, portanto.
E quais são os passos que o pesquisador deve ter em campo? Então, esse estudioso aí da pesquisa etnográfica, Bloomberg, para orientar a atividade etnográfica, apresentou 4 princípios. Primeiro, como que eu faço? Eu tenho um encontro inicial, exploratório, aquele primeiro encontro que eu vou procurar sentir o clima, né, dos meus participantes, dos meus sujeitos. Vou passar algumas horas no ambiente, vou conhecer, vou me apresentar, vou fazer amizade, sentir os primeiros contatos, ver como é que eu estou sendo recebido no primeiro momento e ver como é que é a rotina. Eu vou tomando anotações, observando, etc. Esse encontro inicial é muito importante, porque dizem até que a primeira impressão é a que fica. Então, se a sua impressão não for boa, a sua pesquisa já vai começar, né, com o pé esquerdo. Aí já era. Outra característica é o holismo. O que é holismo? É a crença que os comportamentos apenas podem ser entendidos no contexto em que ocorrem, né? É a visão geral, holística. Então, holística, holis, no sentido de geral. Então, você tem que observar o todo, não observar a parte. Depois você vai para a descrição e não para a prescrição. Depois que você entrou no local, foi aceito pela comunidade, foi aceito pelo grupo, foi aceito, né, pelas pessoas locais, você vai descrever. Descrever. Veja que é descrever, não é prescrever. Descrever é simplesmente ser o mais neutro possível, dizer o que está acontecendo, o que aconteceu e como aconteceu. Quando, né? Fazer aquela velha descrição neutra da notícia que deveria acontecer no jornal. O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Se não tem o porquê aconteceu, se você não sabe, não vai inventar. Vai descrever somente aquilo que tem. Não vai prescrever, ou seja, não vai dizer como que as pessoas deveriam ter agido ou não. Então isso é importante, né? É uma forma de você não se intrometer na vida alheia, na vida do grupo. E, finalmente, você vai ver aí o ponto de vista dos participantes. Ou seja, você vai descrever os comportamentos de forma relevante para os participantes do estudo. Observar o que eles disseram, o que eles falaram. Não o que você imagina, o que você gostaria que tivesse acontecido. Por isso é muito importante não se intrometer aí na vida do grupo. Deixa fazer, laissez-faire. Em outros termos, você vai entender a política organizacional e a cultura do grupo, de trabalho, de ação do grupo. Você vai se familiarizar com o sistema, com o grupo, com a sua história, com a sua rotina. Depois você vai estabelecer os objetivos iniciais, elaborar questões, né? Perguntar. Claro que você já chega com isso aí na cabeça, né? Vai colocar em prática. E obter, ao mesmo tempo, acesso e permissão para realizar entrevistas, observações. Tudo isso, portanto, acabará, né, redundando no sucesso de sua pesquisa. Obter o acesso à permissão para realizar entrevistas e observações. Em alguns grupos, atualmente, por conta da ética na pesquisa, exige-se que os sujeitos assinem um termo, né, de anuência, de que eles concordam, né, o termo de esclarecimento, né, o TCLE, né, o ensino de livre esclarecimento. A pessoa precisa, você deixa claro lá como é que vai fazer a pesquisa e que ela pode existir, o informante pode existir a qualquer momento, que não vai ter nenhuma retaliação e assim por diante, né? É muito importante essa questão da permissão. É interessante que os etnólogos, né, os antropólogos, nas aldeias indígenas, por exemplo, do Pacífico, da África, eles tinham que obter a permissão, né, do chefe, do conselho de anciãos, às vezes, para que ele permanecesse na aldeia. Senão, nada feito, eles quis ir embora. Bem,
Em termos gerais, essa daqui é a nossa, né, aula sobre a etnografia. Relembrando que quais são os elementos que caracterizam a pesquisa etnográfica? Primeiro, preciso ter a observação participante, tá? Ou seja, o pesquisador vai entrar em interação com os sujeitos no lugar, no local onde estão os sujeitos. As entrevistas têm que acontecer, tá? Com a finalidade de aprofundar as questões, esclarecer os problemas levantados pelo pesquisador. Ele, se tiver documentos, deve procurar ter acesso a esses documentos. Depois, ele precisa coletar esses dados da maneira mais fiel possível que aconteceu, para depois analisar, tá? Ele precisa ter a preocupação com o significado, o que significa cada um deles, cada uma daquelas informações. Tudo isso está, né, bem explicado aqui neste livro, um livro importantíssimo para quem quer fazer trabalho etnográfico. E outra característica importante é a descrição. Então, ele precisa descrever com o maior cuidado possível, a fim de que os dados possam ser analisados também de forma clara e objetiva. Isso aqui, portanto, são as principais características de uma pesquisa etnográfica, que, relembramos, está inserida na grande caixa, no grande conjunto da abordagem qualitativa de forma geral. Mais alguma coisa que você queira saber, você pode obter, né, exatamente aqui neste livro que eu estou indicando para vocês. A Marli André, Etnografia da Prática Escolar. Este site aqui também bem interessante, metodologia científica. E por hoje é só. Até a próxima.